bondade, vai a todos que estão nos hospitais, Senhor, precisando do teu auxílio, na rua, nos cárceres, Senhor. Derrama a tua luz, Senhor, a todos que precisam do teu auxílio. E também te agradeço, Pai, por todas as bênçãos aqui recebidas na minha vida, na minha família. Só tenho a agradecer por tudo, pelos trabalhadores dessa casa, Senhor, por essa casa abençoada. Eu agradeço em teu nome, Jesus, e peço bênçãos a todos que estão precisando do teu auxílio nesse momento. Dá tua paz, tua luz a todos, encarnados e desencarnados, que assim seja. Faça a palavra em nossas mãos. Por favor, quem tiver com o celular ligado, prestem atenção, botem no modo silencioso, tá certo? Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade amiga, vamos iniciar nosso trabalho de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Adeilson. Boa noite a todos. Muita paz. Jesus possa luarizar os nossos corações, nos envolver na sua ternura e no seu amor. E que ao retornarmos para os nossos lares, nós possamos para lá levar as benesses que a espiritualidade já semeia aqui, nesse nosso ambiente de trabalho e de oração. Nós chegamos ao final de mais um ano, e é claro que nessa época as pessoas têm uma tendência muito grande a experimentarem certos processos de melancolia, principalmente se durante o ano passaram ou experimentaram algumas frustrações. E é comum na vida aqui na Terra que nós experimentemos adversidades. Não são raras e invariavelmente são muitas. É claro que a vida na Terra se caracteriza como um processo de crescimento e de educação para as nossas almas, e nesse processo evolutivo, a maioria dos nossos anseios, dos nossos desejos, das coisas que nós anelamos, nunca são atendidas. Se metade dos nossos desejos fossem correspondidos, nós estaríamos em maus lençóis, porque nós ainda estamos num nível de entendimento da vida, num processo de compreensão da vida que revela toda a nossa infância espiritual. Somos ainda criaturas infantes, somos ainda iniciados no processo da nossa evolução e do nosso autoconhecimento. E por conta disso, é claro que focamos a nossa vida nas coisas que a Terra apresenta, e por conta disso experimentamos muitas frustrações, porque nós criamos muitas expectativas. E vale a pena a gente iniciar o nosso bate-papo dizendo que toda a expectativa que a gente cria sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa é de nossa responsabilidade. Como nós estamos no mês de dezembro, e é claro, no mês de dezembro as pessoas estão mais sensíveis, mais receptivas, mais fraternas, nós não podemos deixar de comentar sobre uma das passagens do Evangelho, e depois de fazer o comentário diretamente do Evangelho, lendo a passagem, nós vamos contextualizar e trazer essa passagem para o nosso dia a dia. Então eu gostaria de pedir licença aos senhores e às senhoras para fazer uma breve leitura da passagem do Evangelho que nós queremos comentar para trazer para a nossa reflexão. Essa passagem, ela foi registrada por João, evangelista, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, que diz assim: Jesus entre os samaritanos, ok? Vamos lá então. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas quem batizava eram os seus discípulos, ele deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar,
perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó, o poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Ele se sentou ao lado do poço. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. A mulher então lhe responde: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Naquela época, os judeus e os samaritanos não se entendiam, eram rivais. Dizia-se até que da Samaria não saía nada que prestasse. Nada da Samaria era bom. Por isso, sendo ela da Samaria e Jesus um judeu, ela estranhou que ele pedisse a ela água. Dá-me de beber, diz o mestre. Então, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, Jesus lhe respondeu: aquele que bebe dessa água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Então Jesus lhe respondeu: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: eu não tenho marido. Jesus lhe disse: falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Disse-lhe a mulher então: Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus então lhe disse: crê, mulher, vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Bem, a passagem continua e seria cansativo e nós perderíamos o sentido daquilo que a gente quer abordar se eu me estendesse na leitura, que foi o suficiente para que eu possa citar os pontos para trazer para a nossa vida nos dias de hoje. É interessante quando Jesus senta-se ao lado do poço de Jacó e ele pede para a mulher samaritana: dá-me de beber. Ele pede a ela água, e se nós refletirmos sobre o Evangelho, existe uma outra passagem também no Evangelho em que Jesus pede água. É o momento da crucificação, quando ele se encontra crucificado e ele diz 2 palavrinhas que ficam registradas na memória da nossa alma, que calam fundo no nosso coração, que dizem assim: tenho sede. No momento da crucificação ele diz: tenho sede. No instante em que ele senta-se ao lado do poço de Jacó, ele pede à mulher samaritana: dá-me de beber. Na verdade, nos 2 instantes em que ele pede água, ele está oferecendo água. Oferecendo água para todos nós, criaturas que estamos mergulhados nesta encarnação, como se estivéssemos num deserto. E é verdade que a vida aqui na terra, em alguns instantes, se assemelha à travessia de um deserto, porque em muitos momentos, quando a adversidade visita a nossa vida, nós nos sentimos sozinhos. Em muitos instantes em que os problemas nos chegam e nós nos sentimos aturdidos, perdidos, sem saber lidar com aquele momento triste que nos visita, nós de fato estamos atravessando um deserto. E aí, no instante em que a sede do poço de Jacó, que é a água a que o Cristo se refere, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu tenho para dar e se alimentar dessa água, uma fonte tornar-se-á também. Existem aí 2 momentos distintos. Existem na nossa vida 2 tipos de sede: a sede do espírito e a sede do corpo.
A sede do Espírito é aquela que nós temos mais dificuldade de administrar. Ou seja, quando estamos vivendo aqui na terra, nós detemos os nossos olhos, os nossos anseios, os desejos das nossas conquistas, apenas as coisas que falam mais de perto, as nossas sensações mais grosseiras, aquilo que atende mais de perto ao nosso corpo, aquilo que nos dá prazer. Quando então a dor vem nos visitar e a nossa alma é fustigada e nós passamos por adversidades com as quais não conseguimos lidar, aí vem a sede do Espírito. E é nesses instantes que nós nos voltamos para as coisas de Deus. E nós passamos o ano inteiro com sede, mas nós precisamos nos indagar quando a gente, todo final de ano, procura fazer um inventário daquilo que nós obtivemos na nossa vida, de positivo e de negativo. É importante que a gente possa fazer um inventário nesse final de ano diferente dos outros anos. É importante que o nosso inventário tenha uma nova visão, que é a visão do Espírito. Muita gente já chega no final de 2017 dizendo assim: eu não consegui realizar durante o ano de 2017 nada daquilo que eu programei fazer em dezembro de 2016. Tudo aquilo que eu pensava alcançar, ou os sonhos que eu anelava em dezembro de 2016, o ano de 2017 já se vai. Faltam poucos dias para que ele termine. E eu não consegui realizar nada. Nós estamos num processo muito delicado e muito grave de inversão de valores, onde as coisas espirituais são deixadas de lado. E nós só nos lembramos de pedir a Deus a água que sacia a sede do Espírito quando a dor nos visita. Ou seja, nós só pensamos em Deus, ou nós só enxergamos a Deus pela lente das lágrimas. Nós não temos o hábito ou a prática de, em determinados momentos da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana, de pararmos por um instante para nos voltarmos de maneira muito serena, muito tranquila e com muita confiança para pedir a Deus para que Ele sacie a sede do nosso espírito. Por isso nós vivemos atormentados. Nós vivemos atormentados porque nós elencamos uma série de desejos que nós queremos realizar durante o ano que chega, mas nos esquecemos que nós devemos nos transformar para o ano que começa. Nós não admitimos mudar em nada, nós queremos apenas que os nossos desejos e a nossa sede material seja saciada. Quando Jesus pede para a mulher: dá-me de beber, ele, há pouco mais de 2017 anos, que essa frase reverbera na acústica das nossas almas, e ele pede a cada um de nós, hoje, ou no dia 25 de dezembro, ou em qualquer dia do ano inteiro: dá-me de beber. Mas ele não pede para que nós forneçamos a ele a água que nós temos que beber sempre, que é a água do corpo, a água dos desejos, a água daquilo que a sociedade apresenta como estereótipo de felicidade, e nós saímos correndo atrás. Eu vou ser feliz no instante em que eu comprar aquele carro, ou adquirir aquele bem material. Nós concentramos as nossas aspirações nas coisas perecíveis. A nossa felicidade não é embasada em nada sólido, porque nós não pensamos com a ótica espiritual, nós não usamos da lente do Espírito para contemplar esses problemas humanos que nos fustigaram durante esses 365 dias, e nós ficamos nos indagando: Senhor, mas por que comigo? Quando nós deveríamos mudar o foco da pergunta e indagar: Senhor, por que não comigo? O que é que esse problema, o que é que essa sede que a minha alma sente hoje quer me dizer? Que recado a dor veio me trazer nesse ano de 2017? Será que eu passei o ano de 2017 com sede das coisas espirituais, porque Deus propositadamente elegeu o ano de 2017 para me castigar, porque o casamento acabou, porque o emprego não deu certo, porque a enfermidade veio me visitar, porque a dor está me chamando para uma entrevista?
Será que eu vou ao Seara de Deus para me sentar e tomar passe e acreditar que ao sair de lá todos os meus problemas estarão resolvidos? Quanta tolice, quanta infantilidade da nossa parte, porque é importante que nós entendamos que nós devemos dar o primeiro passo em direção à divindade. Nós devemos dar o primeiro passo em direção à fonte da água que você vai beber e jamais terá sede. Quem beber da água que eu tenho para oferecer, jamais terá sede. A água da pacificação interior. Basta você sair pelas ruas que você vê as pessoas atribuladas, esbaforidas, correndo para cumprir compromissos que, na maioria das vezes, poderiam ficar para depois, esquecendo-nos de pacificar o nosso coração, esquecendo-nos que no dia 25 de dezembro, Jesus deve nascer na manjedoura da nossa alma. É na intimidade do nosso coração que o Cristo deve nascer. Mas não, aturdidos, atordoados, a sede do consumo, a sede da busca pelas coisas materiais ainda continuam nos aturdindo, fazendo com que a gente perca a referência de que nós não somos criaturas humanas sentadas no banco da casa espírita Seara de Deus, tendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos tendo uma experiência humana. Nós somos espíritos imortais tendo uma experiência humana. E é interessante a gente observar o comportamento das pessoas dentro da casa espírita. A falta de respeito com as coisas espirituais, ou seja, a falta de respeito com a fonte da água que o Cristo quer oferecer, e as pessoas não se comportam adequadamente, né? Homens cobiçando mulheres e fazendo comentários indignos quando a mulher passa por ele. Crianças tolas, acreditando que nós estamos na vida, na terra a passeio, como se a vida fosse um gozo constante e nós estamos aqui apenas para gozar, sem nenhuma consequência, sem nenhuma responsabilidade com aquilo que nos chega. Crianças que não sabem lidar com as bênçãos que a divindade oferece a cada um de nós. Pois, para aquele que nesse instante experimenta a adversidade da enfermidade, não se aflija, acalma o teu coração, acalma o teu coração, e por mais que o momento seja tormentoso, essa dor veio para lhe trazer uma mensagem. Aquele que porventura durante o ano de 2017 experimentou a desagregação familiar por causa da separação ou por causa do final de um compromisso. Aquele que não entende porque as coisas que ontem eram absolutamente estáveis, hoje são completamente instáveis e imponderáveis. Cada um de nós carrega a sua cota de dor e carrega a sua cota de lágrimas. Ninguém aqui é melhor, nem está acima um do outro. Estamos todos na condição de alunos. Estamos todos na condição de quem tem sede. Rememorando a monja albanesa que viajava naquele vagão de trem entre Calcutá e Bombaim, o trem apinhado de pessoas miseráveis, e ela costumeiramente fazia aquele trajeto. Sentada ao banco, o trem lotado, ela ouve às suas costas um baque seco, que ela já sabia que era o barulho anunciado pela dor. Ela se vira e um homem esquálido cai no chão do trem, do vagão. Ela vai até ele, ajoelha-se, coloca a cabeça dele no colo, e ele balbucia entre delírios da sua fome e da sua necessidade. Ele diz: tenho
sede. E ela então, Madre Teresa de Calcutá, se recorda de Jesus quando ele diz: tenho sede. Nós estamos com sede. Nós estamos com sede de paz. Nós estamos com sede de serenidade. Nós estamos com sede de equilíbrio. E é claro que a vida na Terra é desafiadora. É claro que a vida na Terra é um constante desafio à nossa paz, à nossa lucidez. É claro que do exterior vem o sequestrador invisível que rouba a nossa lucidez, a nossa serenidade, a nossa calma, quando nós revidamos aos destemperos alheios, quando nós nos sintonizamos àqueles que se encontram aturdidos e rifamos a nossa paz, porque alguém perturbado vem até nós e diz uma palavra que mexe com o nosso orgulho. Temos sede de família, temos sede de experimentar um novo momento na nossa vida, de esperança, já que nós vivemos um momento, para a grande maioria das criaturas humanas, um momento de desesperança. As pessoas olham no horizonte e não sabem muito bem o que pensar, mas se beberdes desta água que eu tenho para vos oferecer, jamais terá sede. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se beberdes desta água, a água que sacia a sede do Espírito, tu experimentarás um novo momento na tua vida. Se nós conseguirmos educar os nossos sentimentos, se nós conseguirmos administrar os nossos desejos, atalhos para a nossa queda, se nós conseguirmos administrar os nossos desejos, se nós conseguirmos educar os nossos sentimentos, nós estaremos a caminho de promover o equilíbrio entre a sede do corpo e a sede do espírito. Essas duas sedes se digladiam dentro de nós. Essas duas sedes promovem a distonia do nosso comportamento. Quando as coisas nos são negadas, nós nos rebelamos. E as coisas às vezes nos são negadas porque nós não temos capacidade emocional, amadurecimento psicológico para lidar com aquilo que nós queríamos, mas que não vai chegar para nós, porque nós não estamos prontos para lidar com isso. É questão de maturidade. Imagine seu filho, uma criança pequena de 4, 5 anos, você não vai dar uma faca para o seu filho brincar, porque ele vai se cortar, ele pode até morrer. Dependendo do nosso desejo, o Criador não vai nos dar essa faca, que vai servir de pedra de tropeço, para que a gente se comprometa mais ainda diante das leis naturais, das leis divinas. Por isso que as coisas nunca são como são, mas como nós necessitamos. Por isso o processo de educação das nossas almas, ele é doloroso, é um caminho estreito, pedregoso, o caminho tem urzes para ferir os nossos pés, porque nós precisamos promover a edificação do reino dos céus, não aqui nas paredes do Ceará, promover a edificação do reino dos céus dentro da nossa alma, na intimidade do meu coração, porque é lá que nós necessitamos da pacificação. E nos instantes mais árduos, mais difíceis, quando faltar serenidade, sobriedade, é importante que não se tome decisão. Muita gente às vezes conversa conosco, envia mensagens pelo Facebook dizendo que a vida virou um tormento e que quer por fim, quer dar cabo à própria vida. E eu sempre indago: a tempestade está intensa na sua vida? Está. Então está na hora de se abrigar. Não é para continuar enfrentando a tempestade, porque tem tempestades que nós não temos forças para enfrentar. Tem chuvas torrenciais que nós não temos como ultrapassar. Nos falta visão para enxergar o caminho. Nos falta capacidade de discernimento. A tempestade está intensa. Então o que a gente faz? A gente se abriga. Se abriga sob o manto da prece.
Mas eu oro, ninguém me ouve. Eu oro, ninguém me escuta. Deus nunca respondeu às minhas preces. Meu irmão, minha irmã, as suas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volta ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e conformado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, sob a voz eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus, em luz de redenção. Quando a tempestade estiver intensa, torrencial, não enfrenta ela de peito aberto. Volta no teu templo interno, abandonado. Volta para a mais alta de todas as capelas, dentro de você, que as respostas mais lúcidas e belas, os Espíritos irão trazer-te, fazendo-te alegre e conformado. Se tu ouvires o teu coração em cada prece, Deus responderá em ti mesmo e irá te esclarecer. É da vida na terra que os momentos difíceis aconteçam. Ninguém passa pelo planeta Terra isento de dores e isento de lágrimas. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas que Deus que envia uma dor para um eleito? Só um pai que ama. Nós não viemos aqui e não estamos aqui para ter facilidade. Não estamos aqui num processo de colônia de férias espiritual. Estamos aqui num processo de aprendizado. Somos convidados hoje, nesse instante, a beber dessa água que sacia a sede do Espírito. E se bebermos dessa água, tornarmos-nos fontes. Francisco Cândido Xavier, uma fonte. Quem se aproximava dele, bebia da água do Espírito. Divaldo Pereira Franco, que até alguns minutos atrás foi homenageado aqui próximo da gente, no Ministério Público aqui em Recife. Fonte. São tantas as fontes que Deus traz para o nosso lado, para nos servirem de referências, para que a gente possa continuar caminhando com força, com coragem, com fé. Não desista. Vale a pena viver. Vale a pena viver esse Natal. Vale a pena viver e promover o Natal dentro do teu coração e dentro da intimidade da vossa alma. Nós gostamos sempre de citar essa personagem porque ela é marcante na história do cristianismo. A mulher equivocada que procura Jesus naquela noite, cansada de ter sede. Ela vivia com sede, farta de beber da água do corpo, vendendo prazer e vendendo ilusões. Até que naquela noite ela decide-se a procurar Jesus, que dormiria na casa de Simão, em Cafarnaum. E, sedenta de água, a água viva que o Cristo tinha para oferecer, ela partiu para lá. E, acompanhada de um homem que lhe aponta a casa, ela caminha em direção à casa estilo retangular, fincada nas areias da praia em Cafarnaum. Aproxima-se da porta que encontrava-se entreaberta, empurra e nesse instante ela range em gonzos estridentes. O luar daquela noite era verdadeiramente especial. E no instante em que a porta se abre, um retângulo da lua prateada, daquela luz magnífica, deita-se no ambiente e ilumina o perfil de um homem. Ele era muito belo
cabelo à moda nazarena, da cor do ouro velho, e antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ela ouve ele chamá-la pelo nome, e ele diz: Maria. Imediatamente ela, com sede de amor, sede de vida, sede de paz, como nós estamos hoje, ela corre e arroja-se-lhe aos pés. Ele então repete: Maria, diz com ternura: Tu me conheces, Senhor? E ele redargue: Ego bonos pastor sum. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. Não estranhes que eu te chame pelo nome. Como é teu nome? Edson, não estranhes que eu te chame pelo nome. Como é teu nome? Cristóvão? Cristóvão, não estranhes que eu te chame pelo nome. Como é teu nome? Carla? Carla, não estranhes que eu te chame pelo nome. E ele chama a cada um dos presentes pelo nome, porque ele é o bom pastor, e o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. E quando nós chegamos hoje aqui para a palestra, eu já estava com muita saudade dessa casa, fazia tempo que eu não falava, eu subo a escada rapidamente, colocando a minha boina para disfarçar o meu penteado novo, e encontro Jesus ali, no sopé da escada. Ele estava ali. Eu passei por ele, ele me sorriu, e logo que eu subi, eu entrei, fiquei curioso, prestando atenção. Daqui a pouco ele entra por essa porta e começa a percorrer aí entre as cadeiras, e se aproxima das pessoas e chama as pessoas pelo nome e diz: Se beberes dessa água, jamais terá sede. Nos cabe tomar a iniciativa de querer beber. Nos cabe tornar a iniciativa de ouvir a voz de Jesus que nos chama pelo nome, através desse momento em que nós passamos o ano inteiro correndo atrás da água que sacia a sede do corpo físico, para chegar em dezembro exauridos e sedentos, porque nós estamos com sede. Sede de amor, sede de paz, sede de esperança. Não estranhes que eu te chame pelo nome. Se beberes desta água, jamais terá sede. É o livre-arbítrio agora que determina se nós vamos estender a mão para tomar um copo dessa água, ou se nós vamos continuar a tomar a água que sacia apenas o corpo físico. Um dos personagens marcantes dentro da doutrina espírita é, sem dúvida alguma, o espírito Emmanuel, mentor de Francisco Cândido Xavier, na recente encarnação de Chico. E Emmanuel, quando casado com Lívia, quando tinha o nome de senador Públio Lentulus, senador do Império Romano, experimentou um momento singular na sua trajetória como espírito. A sua filha adoeceu e, após buscar todos os recursos medicamentosos da época, ele se decide então se entrevistar com Jesus, porque ele ouvia dizer que aquele profeta nazareno curava as criaturas, ou melhor, que ele dava uma água para as pessoas, que as pessoas não tinham mais sede depois, aquelas que bebiam a água do Espírito que ele oferecia. Então, como senador do Império Romano, um homem da política influente naquela época, ele vai encontrar Jesus, mas vai às escondidas, para que ninguém pudesse ver, para que a sua posição social não fosse ofuscada. Ou seja, ele precisava de Jesus, mas estava preocupado ainda com a sede da água que o mundo oferece, não a água que o Cristo oferecia. E ali, numa entrevista face a face com Jesus, o Mestre o convida para segui-lo. E ele então começa a pesar: como é que eu vou seguir um carpinteiro que todo mundo diz que é louco e abandonar a minha posição de senador do Império Romano? Como é que eu vou seguir a um carpinteiro de Nazaré e deixar a minha posição de senador romano, que me garante uma biga a 0 km com cavalos de raça?
a minha posição de influência sobre o meu semelhante, como é que eu vou abandonar isso para seguir um louco desse? Eu vou declinar desse convite. Fica para uma próxima encarnação. E o Cristo advertiu, dizendo que o convite tinha sido feito, mas para que ele chegasse novamente perto de Jesus, ele iria beber muita água salgada. Porque nós somos assim. Nós somos tão sedentos das coisas do mundo que nós pegamos um copinho de 300 ml, nos sentamos ali na praia em Boa Viagem e começamos a beber a água do mar. E nós vamos beber o oceano, e a sede da nossa alma nunca vai ser satisfeita, porque a água que satisfaz a sede do Espírito é aquela que Jesus nos oferece. É a água do amor, é a água da paz, é a água da nossa mudança íntima. Não uma mudança para representar um personagem para as pessoas do mundo. Uma mudança que me dê prazer de conviver comigo. Porque tem gente que mora sozinho e quer fugir de casa, porque não consegue lidar com a própria solidão, não consegue lidar com a própria rebeldia. Se está sozinho, está atormentado. Se está no meio de outras pessoas, está atormentado também. E nós queremos beber a água do oceano, mas nós não vamos ficar saciados. Nós podemos ter todos os prazeres desse mundo, viu? Podemos comprar carros novos, casas novas, nos casar com as mulheres bonitas ou os homens mais bonitos, que nem assim nós teremos paz se nós não compreendermos, repetindo, que nós não somos criaturas humanas tendo uma experiência espiritual. Nós somos espíritos imortais tendo uma experiência humana. É diferente. É sede, mas uma sede que só a pacificação do nosso coração pode aquietar. É mergulhar realmente nos desafios e nos caminhos propostos pela vida e superar a nós mesmos. Por isso é fundamental que nós tenhamos a convicção. Qual é o meu maior problema? A gente deve fazer essa pergunta de manhã, lá de frente do espelho, quando nós acordarmos. Nós somos os nossos maiores adversários. Nós somos aqueles que não têm medida para lidar com essa sede de desejo da vida aqui na Terra. Cabe a nós refletirmos e fazermos esse inventário. Vou fazer um parênteses para dar uma palavrinha sobre o seminário que a gente vai fazer aqui no Seara de Deus, dia 13 de janeiro. Bom, pessoal, esse seminário é o resultado de todas as viagens que eu faço pelo Brasil e das palestras que eu faço, tanto nas casas espíritas quanto nas escolas. Não é um seminário só para jovens, é para jovens há mais tempo como eu e para os pais também. 70%, 75% dos jovens que se entrevistam comigo, que me procuram, que leem meus livros, que têm problemas de automutilação, propensão ao suicídio, envolvimento com drogas, com álcool, tem a mesma queixa, 75%, a ausência dos pais. Temos muitos jovens órfãos de pais vivos, órfãos de pais que estão dentro de casa, mas não têm tempo para dar atenção para os filhos. Jovens que estão dentro de casa com os braços erguidos assim, pedindo socorro, e os pais não prestam atenção. Como aquele jovem que promoveu aquela tragédia em Goiânia. Alguém acha que aquele garoto foi dormir feliz e acordou e pensou assim, quer saber, hoje eu vou matar alguém? Processo de desequilíbrio que vai se instaurando na alma ao longo do tempo. Sede de amor, sede de família, sede de paz, sede de um ambiente equilibrado onde se possa viver, sede da presença dos pais. Para quem tem dificuldade de conversar com os filhos, venha participar conosco do seminário. Não é que eu tenha uma receita, nem um idioma, nem um dicionário especial, ok? Mas pela convivência com eles nós temos alguns apontamentos para fazer, e nós convidamos a todos para que a gente possa estar juntos aqui no dia 13, conversando sobre família, conversando sobre sexo, sobre obsessão, sobre masturbação, sobre tudo o que interessa para eles, e os pais não conversam dentro de casa.
E para os pais que não conseguem acessar o coração dos filhos, nós também estaremos aqui, trocando ideias, conversando, respondendo às indagações, conversando muito a respeito desse assunto. Se você é um pai que só fala com seu filho, eu lhe sugiro que você volte para sua casa a partir de hoje e comece a conversar com seu filho, porque falar é uma coisa e conversar é outra completamente diferente. Quem só fala com o filho não conhece o filho que tem, porque não para prestar atenção no filho, porque não ouve o que o filho tem a dizer. Isso é sério, viu, pessoal? É sério. Então, estão todos convidados, vai ser uma tarde agradável. Segundo a Rita, vai ter lanche, né, Rita? Seja bem-vindo. Buchada de bode, o que mais, Rita? Sarapatel, não é isso, Rita? Dobradinha, tudo no sábado à tarde, ok? Estão todos convidados. Não terá sarapatel, terá um lanche leve e teremos muitos abraços para trocar aqui com aqueles que vierem. Vai ser uma alegria a gente falar sobre esses assuntos, tá? Ok? Bem, nós gostaríamos de voltar na reta final do nosso encontro dessa noite, convidar a todos para que a gente possa se esforçar para manter a nossa serenidade diante dos desafios que a vida nos traz. Quem aqui dos presentes não encontrou ou não encontra alguém, às vezes, amargurado? Quem dos presentes não encontra alguém revoltado? Quem dos presentes não encontra alguém durante o seu dia encolerizado? Quem é que não encontra alguém com pessimismo, com lágrimas nos olhos? Todos nós. Maria Dolores, através da pena de Francisco Cândido Xavier, traz para nós um convite para que a gente possa refletir quando ela diz assim: um companheiro de lado, triste, agressivo e irritado, causando preocupação. É sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor no tempo varia, cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. A dor no tempo varia. Todos nós temos um dia em que iremos chorar. Todos nós temos um dia em que os nossos joelhos ameaçarão dobrar. Todos nós temos um momento em que nós queremos abdicar dos nossos sonhos, abandonar tudo aquilo que a gente vem cultivando, elaborando dentro do nosso coração como um objetivo ali na frente. Mas eu posso lhe dizer, não abandone, não se abandone. O pior que pode acontecer a qualquer criatura é se abandonar. Não se abandone. Acredite em você, acredite no amor, acredite nas suas possibilidades. Tu carregas dentro da tua alma dons inefáveis, capacidades que talvez tu não tenha te apercebido ainda, porque estás preocupado em ouvir a aprovação do mundo, porque passaste muito tempo dizendo sim para o mundo e não para o teu coração. Está na hora de dizer sim para você. Está na hora de reverter esse quadro, de trazer expectativas e esperanças para a sua vida. E alguém pode dizer assim: Adeilson, mas e na hora da tempestade? Na hora da tempestade, quando o teu barco estiver quase sossobrando ou naufragando, a gente ergue as velas da fé. Ergue as velas da fé e segura firme no leme da tua vida. Segura firme no leme que é teu coração. E tem confiança
porque a tempestade vai passar. E logo a calmaria vem. E como a gente repete sempre aqui, vale a pena você pensar, hoje ainda, 1 minuto depois da meia-noite, já é nova madrugada, já é tempo de esperança. Já é momento de acreditar. Não se abata. Mas o meu filho, agradeça a Deus. Mas a minha esposa, agradeça a Deus. Não reclame. Eu tenho um amigo que se encontra na pátria espiritual. Trabalhávamos juntos numa casa espírita lá na minha terra, em São Paulo. Quando eu chegava todo dia, cumprimentava ele: como vai, Mauri? Tudo bem? Ele me dizia: sem queixas. Como vai, Mauri? Sem queixas. Sem queixas. Sem queixas. Então eu gostaria de vos convidar nessa noite, todos juntos, vamos sair da fila grande daqueles que se queixam, porque essa fila é imensa. Vamos entrar na fila pequenininha daqueles que têm muito a agradecer. Essa fila é pequena, e eu tenho certeza que cada um dos senhores e das senhoras aqui presente tem muito a agradecer. Nesse pensamento e nessa sintonia, vamos evocar a presença de Amélia Rodrigues, para que juntos nós possamos agradecer. Eu evocando a Amélia e você me acompanhando mentalmente, quando ela nos diz assim: Senhor, eu quero te agradecer. Senhor, deixa-me te falar da minha ufania. Deixa-me te dizer da minha alegria em te conhecer. Senhor, eu quero te dizer que eu amo a vida. A maioria das pessoas que eu conheço vive a se queixar, a reclamar, a blasfemar, mas eu te quero dizer que a vida é colorida. Muito obrigado por ela ser tão consentida. Eu quero dizer, Senhor, da minha alegria de viver e sobretudo da glória que é te conhecer. Muito obrigado pelo que me destes, muito obrigado pelo que me dás, muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz, muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ensina, pela voz que alfabetiza, pela voz que trauteia uma canção e que teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar, Senhor. Eu quero te pedir por aqueles que choram e sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Pois eu sei que depois desta prova, lá na vida nova, eles falarão, cantarão, poetarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que agasalham, mãos dos adeuses, mãos de sinfonia, de cirurgia, de psicografia, de poesia, pelas mãos que junto ao seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos nossos pés que nos levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu me posso movimentar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, atrofiados, paralisados, e eu tenho o direito de andar pelo meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, pois eu sei, Senhor, que depois dessa expiação, lá na outra reencarnação, eles também andarão, correrão, bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar, pelo seu lar, o seu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é um ninho, se é uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro do seu lar exista a figura do amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, a presença de um filho, ou pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti, por todo o Teu amor, pelos senhores, pelas senhoras, pelos vossos lares, pelos vossos filhos. Se beberdes desta água, jamais terá sede. Muita paz.
Lindo, não é? Mário Jorge vai dar uma palavrinha antes de... Gente, é porque é a primeira vez que eu venho de paletó aqui no Ceará, né? Principalmente para desejar Feliz Natal a você. Foi não. Eu fui a uma comenda que foi entregue a Divaldo Pereira Franco hoje pelo Tribunal de Justiça. Estava cheio de espírita, né? E eu estava lá, né? Então, eu fui de paletó, saí na carreira para chegar aqui. Mas eu desejava para vocês de coração, porque vocês são a nossa família. Não boa festa, não está escrito aqui atrás. Eu desejava realmente um Feliz Natal, um feliz encontro com Jesus, porque a maior bízia que nós recebemos nessa encarnação foi o nosso encontro com Jesus, em espírito e em verdade, né? Porque nós conhecemos o Jesus que hoje a humanidade ainda trata de Papai Noel, mas nós temos o Jesus que veio para modificar o nosso coração, a nossa mente e nos levar a sentir que cada um de nós está realizando um encontro de um com o outro para que todos nós possamos construir a nossa felicidade. Então, Feliz Natal para cada um de vocês. Nós vamos ter uma eleição, estou convidando logo todos vocês, porque tem um edital de convocação, mas quase ninguém lê. Nós vamos ter eleição para o novo dirigente do Seara de Deus, né? Já temos uma chapazinha na cabeça, né? Encabeçada por nossa irmã Rita, né? Mas eu estarei junto dela, se Deus quiser, para ajudá-la, né, Rita? Então eu estou convidando vocês, porque nós precisamos de uma ata, de uma eleição, para levar para o cartório para registrar, porque senão nós não poderemos funcionar. A gente não pode ter o ar, não pode ter coisa nenhuma. Mas o importante é nós sabermos que nós estamos diante de uma festa de luz, que é Jesus que chegou clareando a nossa mente. É a nossa primeira reencarnação como espíritas. Primeira reencarnação como espíritas. O espiritismo é Jesus redivivo em nós. Jesus é a boa nova rediviva. Nós agora estamos compreendendo à luz da ciência e da filosofia a grandeza da religião. A religião do amor. Então, Jesus conosco hoje e sempre. Gente, a partir de fevereiro, e nós vamos ter alguns movimentos aqui, bons movimentos, acompanhados, né? Me fortalecendo na experiência de Mário Jorge e contando, né, com o pessoal. Vamos começar cursos, né? Não, além dos que nós já temos, que vão continuar. Vai ter um dia, onde vai ser 2 dias, né, Deus? 2 segundas, né? São 2 segundas-feiras quinzenais. Nós vamos ter o NEPE, NEPE, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Vamos estar, nós dois, né, tentando, Adeilson, eu, e os grupos. Então, na medida que o tempo, vai chegar janeiro, a gente vai avisando, tá certo? Porque os cursos permanecem normalmente. Então, quem já está, vai continuar tendo o estudo do Evangelho, vai continuar o estudo a respeito da mediunidade. Agora, nós faremos um ajuste apenas no calendário do grupo, tá certo? Então, vamos informando a vocês com o decorrer. O estudo das obras de André Luiz permanece inalterado. O de Fernando, que é o IESE, também, entendeu? A alteração vai ser mais no estudo daqui. Então, à medida que o tempo for passando, a gente vai falando para vocês a data que vai ser, como a gente vai começar, tá certo? Então, muitas novidades, não sou eu não. É a casa que Mário, que já vem nos apoiando, e principalmente junto à mocidade. Jovens, estejam convidados a vir à Casa Espírita. Pais, estimulem seus filhos, porque esse é o caminho, tá certo? Vamos pedir o nosso irmão Mauri para fazer a prece final.
Senhor Deus, Pai de infinita bondade, te pedimos nesse momento que as vibrações reunidas nesse ambiente, trazidas pelos benfeitores espirituais, fiquem registradas em nossas mentes e em nossos corações. Que nesse momento especial que vivemos, tenhamos a fraternidade registrada como necessidade para que possamos estar cada vez mais próximos e unidos no mesmo propósito e que o amor possa servir como referência necessária para a nossa transformação no bem. Pedimos, Pai Celestial, que nós possamos, nesta noite, sair deste ambiente de luz com a paz do Cristo a nos envolver e com o amor de Maria de Nazaré, lembrando a cada um de nós a condição fraterna necessária. Que a paz do nosso Criador esteja sempre conosco. Que assim seja.